Efésios capítulo 6, versículo 10, um tema sugestivo, escolhido por esse ciclo de oração. E quando nós olhamos para esse tema, nós entendemos e sabemos que nós somos a cada dia dependente de uma vida de oração. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Lemos um texto bíblico conhecido quando falamos de batalha espiritual, quando falamos de guerra espiritual, lutas, batalhas. É impossível tratar deste assunto sem lembrar deste capítulo 6, também do capítulo 10 de Paulo aos Coríntios. Paulo está escrevendo esta carta a uma igreja que ele já conhecia muito bem. Quando lemos a palavra do Senhor, vale lembrar de Atos, capítulo 18, que Paulo já conhecia muito bem a igreja de Éfeso. Ele ficou lá nesta igreja meses, ensinando a igreja. Ficou meses nesta igreja, dias nesta igreja, educando esta igreja, trazendo para a igreja os princípios, para que a igreja pudesse crescer, para que a igreja pudesse avançar. Através disso, muitas igrejas foram estabelecidas. Quando Paulo está escrevendo esta carta, ele está preso. E Paulo, estando preso, ele não para de pregar, porque aquele que foi chamado por Deus, indiferente da condição física, indiferente da circunstância momentânea que ele está vivendo, ele continua a fazer aquilo para qual o Senhor o chamou. Você precisa lembrar disso, que nenhuma circunstância, nenhum problema que você enfrente pode, em hipótese alguma, fazer você perder o foco da sua missão, fazer você perder o alvo do seu chamado. Você precisa lembrar que cada circunstância vai ser favorável para você desenvolver o seu talento. Paulo está preso, ele não pode viajar, ele não pode fazer o que ele sempre fazia, pegar as estradas do Império Romano. Ele ia viajando de cidade em cidade com a sua equipe para anunciar as verdades do Evangelho. Paulo está preso, mas a palavra tem livre acesso. Paulo está preso, mas os seus ensinamentos estão andando. Paulo está enfrentando circunstância no momento, mas a palavra está andando. Não importa nada disso, importa é que a palavra seja ministrada e ela chegue a corações famintos. Mas quais estratégias que ele usa? Ele começa a escrever cartas.
para as igrejas. E ele vai escrevendo uma série de cartas. Entre as cartas que o apóstolo escreve para as igrejas, ele resolve escrever uma que ficou muito famosa, que é exatamente esta carta que ele escreve para a igreja de Éfeso. E você percebe que os primeiros capítulos dessa carta, Paulo está falando com a igreja acerca da doutrina, acerca dos rudimentos da nossa fé, de como Deus nos escolheu. Paulo fala da maneira como Deus nos escolheu. Ele diz que nós nos escolheu mesmo antes da fundação do mundo. Paulo continua dizendo que Deus nos elegeu nele. Ele continua dando várias informações, ele continua dando várias instruções acerca da nossa salvação, mas ele faz questão de, no capítulo 3 em diante, começar a exortar a igreja, a chamar a atenção da igreja. Você percebe que Paulo está cobrando a igreja, para que a igreja pudesse ter um padrão de vida espiritual que agradasse ao Senhor, um padrão de vida que agradasse a Deus. Ele percebeu que durante a sua ausência, aquela igreja havia enfrentado uma sonolência espiritual. Paulo percebeu que durante o tempo em que ele esteve fora, alguns desanimaram na fé, alguns ficaram fracos, enfrentando a sonolência espiritual. O que é a sonolência espiritual? É quando nós não estamos exercendo as funções que competem a nós. É quando nós temos um chamado para evangelização e não evangelizamos. É quando temos um chamado para pregação e não pregamos. É quando temos um chamado para desenvolver algo para o Senhor e não desenvolvemos esse chamado. É quando nós temos um chamado para o ministério e não despertamos para o ministério. É quando nós temos a possibilidade de prostrar-se a Deus e clamar ao Senhor e não clamamos. Sonolência espiritual é quando nós temos a condição, a possibilidade de na segunda-feira à noite dobrar os joelhos e clamar a Deus no círculo de oração e não nos dobramos. É quando temos a possibilidade de falar de Jesus para alguém e não falamos. É quando temos o remédio na mão e vemos alguém doente e não entregamos o remédio que sara, que cura, que garante a ele uma entrada no céu e não fazemos. Isto é a sonolência espiritual. No capítulo 5 e versículo 14, Paulo diz àquela igreja: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Percebe ainda que no capítulo 5, no versículo 18, a expressão que Paulo fala é: não se embriaguem com o vinho, que há contenda, que há problemas, mas se deixe encher pelo Espírito. Não se embriaguem com o vinho, mas se encham do Espírito. Em momento algum você vai vencer vazio do Espírito. Em momento algum a igreja vai vencer vazia do Espírito. Em momento algum você vai ter vitória vazio do Espírito. Se você estiver vazio do Espírito, você vai se encher da malícia, você vai se encher da lascívia, da pornografia, você vai se encher de uma série de pecados, porque vazio você nunca vai estar. Ou você está cheio do bem, ou você está cheio do mal. Paulo então cobra aquela igreja para que se encha do Espírito, porque uma pessoa cheia do Espírito incomoda a rua da sua cidade. Uma pessoa cheia do Espírito não incomoda a igreja, não traz problemas ao pastor, ao líder do departamento. Mas uma pessoa cheia do Espírito, ela vai andando e chorando e vai trazendo consigo a resposta do seu trabalho, da evangelização. Uma pessoa cheia do Espírito, ele faz a diferença no local aonde ele está colocado para desempenhar o seu trabalho.
O Senhor nos trouxe aqui esta noite para nos encher mais do seu Espírito. O Senhor nos trouxe aqui esta noite para nos colocar nesta batalha espiritual, amados. Mas quando Paulo chega no capítulo 6, no versículo 10, Paulo chama a atenção daquela igreja para que ela entenda que nós estamos enfrentando uma guerra. Paulo chama a atenção daqueles crentes que nós estamos em uma batalha. Nunca pense que o evangelho, nunca pense que a caminhada com Deus, ela vai se resumir em você vir no culto como esse, sentir esta glória, ouvir esses louvores maravilhosos, sentir o céu bem pertinho de nós. Nunca pense que a vida com Deus, a vida no evangelho, ela se resume em levantar a mão e adorar ao Senhor. Ela se resume no culto de domingo à noite, aquela festa espiritual linda do céu. Nunca pense que a vida espiritual se resume em vir o culto da vitória e contar os testemunhos que nós recebemos vitória da parte de Deus. Mas a vida espiritual, por trás desse cenário há uma guerra travada. Por trás dos louvores que foram entoados aqui esta noite, há uma batalha travada. Por trás deste congresso que nós chegamos aqui, está tudo lindo e maravilhoso, há uma batalha travada. Por trás de cada mensagem pregada, há uma guerra travada para que nada aconteça. Há uma guerra na vida espiritual, há uma guerra no mundo espiritual, uma batalha onde o alvo é você, onde o alvo é cada um de nós. O alvo é nós que estamos guerreando, não contra as coisas deste mundo, não contra as circunstâncias que se apresentam de nós, mas uma guerra espiritual que com os olhos carnais, que com os olhos naturais não conseguimos observar, mas olhando para essa palavra, nós entendemos que tem um exército de anjos que peleja por nós e garante a vitória para aquele que confia no Senhor. Nós estamos em guerras. Paulo faz questão de nos avisar que aqui nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, e não podemos esquecer de nenhuma delas. Não podemos esquecer de nenhuma delas. Olha o que ele diz no capítulo 12, no versículo 6. Pois a nossa luta, no versículo 12 do capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra pessoas. Paulo está dizendo para a igreja, essa luta não é contra o teu irmão. Não é para você guerrear contra os teus filhos. Não é para você guerrear contra o teu amigo. Não é para você guerrear contra o teu vizinho, não. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra não é contra as autoridades terrenas. A nossa guerra não é contra a pessoa que está ao nosso lado. A nossa guerra é contra os príncipes deste mundo. É contra as hostes espirituais da maldade. Nossa guerra não é voltada a nenhuma das pessoas que nos rodeiam, mas contra as potestades, príncipe das trevas. E quando eu estava estudando esse texto, Paulo está nos mostrando que o reino das trevas, ele se organiza em 4 grupos. Ele está organizado. O reino das trevas não é bagunçado. O reino das trevas não é desorganizado. Às vezes você tem dificuldade para organizar a sua mente. Às vezes você tem dificuldades para organizar a sua vida. Às vezes você tem dificuldade para organizar os seus sonhos. Às vezes você tem dificuldade para organizar os seus planos, os seus projetos. O reino das trevas se organiza para destruir a tua vida. O reino das trevas se organiza para destruir a tua família. O reino das trevas se organiza para destruir o casamento. O reino das trevas se organiza para destruir os ministérios, para destruir os sonhos. Mas Paulo vai alertar a nós no verso 13. Por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Oh glória!
para que possais resistir no dia mau. Que dia é o dia mau? É engraçado que Paulo não diz qual é o dia mau. O dia mau pode ser qualquer dia. O dia mau pode ser uma segunda-feira, como pode ser a terça ou a quinta. O dia mau pode ser qualquer dia. O dia mau vem para todo mundo. O dia mau é aquele dia que você recebe uma notícia difícil. O dia mau é aquele dia que você levanta e você recebe uma notícia que abala a sua estrutura. O dia mau é quando você recebe o diagnóstico do médico e aquilo entristece a sua vida. O dia mau pode ser o dia quando o médico olha para você e diz: você tem 6 meses de vida. O dia mau é aquele dia em que você está recebendo só notícias ruins, mas Paulo deixa claro que o que é determinante no dia mau é a nossa atitude. Ele diz: para que possais estar firme no dia mau. Para que no dia mau? Para que você possa cair no dia mau? Não. Para que você possa evitar o dia mau? Não. Para que você possa abandonar tudo e você dizer: esse é o dia mau? Não. O dia mau não pode ser o dia em que você vai ceder. O dia mau não pode ser o dia em que você vai largar mão de tudo. O dia mau não pode ser o dia em que você diz: não faço mais nada, vou parar por aqui. O dia mau não pode ser o dia em que você vai baixar a guarda. O dia mau não pode ser o dia aonde você vai se render para o inimigo. Paulo mostra que o dia mau é o dia de você mostrar resistência, é o dia de você mostrar que está forte. O dia mau não é dia de correr, o dia mau não é dia de fugir. O dia mau é o dia de você olhar para o adversário, de olhar para a batalha, de olhar para a luta e dizer: eu vou resistir, eu vou enfrentar, eu vou triunfar. O dia mau não vai marcar o fim do seu ministério. O dia mau é o dia que você vai tomar todas as armaduras de Deus e vai resistir. Vai resistir o desânimo, vai resistir tudo aquilo que venha ao seu redor para acabar com o seu ministério. O dia mau é quando tudo está se abalando ao seu redor e você diz: torre forte é o nome do Senhor, torre forte é o nome do Senhor. O dia mau é o dia que você vai provar para o inimigo que a sua fé não é fingida. O dia mau é o dia que você vai mostrar para o inimigo que você não serve a Deus de brincadeira. O dia mau é o dia que você vai mostrar para o inimigo que você vive o que prega. O dia mau é o dia que você vai mostrar para o inimigo que você tem joelho no chão. O dia mau é o dia que você vai mostrar para o inimigo: pode vir. O dia mau veio no lugar certo. O dia mau vem na hora certa, porque aqui tem resistência. Porque eu não vou ser combalido, eu vou resistir. Mas Paulo diz que para nós resistir no dia mau é preciso ter preparo. Ninguém vai resistir o adversário despreparado. Nenhum corpo vai resistir uma bactéria se não estiver com saúde. Precisa estar fortalecido. Nenhuma família vai resistir a uma crise se não estiver firmada na rocha. Nenhum ministério suporta o ataque do diabo se não estiver firmado na rocha que é Cristo. Nenhum ministério se sustém, ninguém consegue há 40 e poucos anos de ministério cantando por aí. Uma igreja não avança como essa está avançando se não estiver firmada na rocha que é Jesus, que nos garante força e resistência. Paulo vai alertar por causa disso: há entre vós muitos fracos, e muitos doentes, e muitos que dormem. No texto da ceia, o corpo está bonito, o corpo está forte, está bem vestido. Quem olha assim pensa: é de forte estrutura, mas a alma está morrendo, a alma está dormindo, por dentro é um raquítico. Mas aquele que busca ao Senhor, ele está fortalecido.
Ele está resistindo forte. E o apóstolo nos convida a tomar umas atitudes. E a primeira atitude que de maneira para resistir o mal que ele fala é estar se defendendo. É defesa. No dia mau, proteja seus patrimônios. No dia mau, proteja os seus sonhos. No dia mau, defenda seu futuro. No dia mau, tome as armaduras de Deus, todas elas. Nos versículos a seguir, Paulo vai falar dessas armaduras. Paulo vai falar do capacete, da couraça, do cinturão, dos pés calçados. Ele está falando mais de armas de defesa do que de armas de ataque. Pega o escudo da fé, que com ele você consegue se proteger dos dardos inflamados do maligno. Pastor, o que é o dardo inflamado do maligno? É uma flecha com fogo na ponta e com veneno. E com o escudo que Deus te dá, você consegue se proteger do veneno que o diabo quer lançar contra a tua vida, para neutralizar você, para neutralizar o teu ministério, para colocar desânimo na tua vida espiritual. Mas ele não vai conseguir, porque você está com o escudo da fé, e você protege a sua vida, e você protege o seu ministério. Pega o escudo esta noite, e tudo aquilo que o diabo está mandando de venenoso contra você, quando está mandando fogo para te queimar, mas você com o escudo vai se defendendo. Você tem o capacete, defende a sua mente. O dia é mau, mas as minhas ideias são boas. O dia é mau, mas o meu coração está regozijante. O dia é mau, mas a minha alma está em paz com Deus, que garante para nós a vitória através da sua palavra. Pode mandar uma mensagem para a luta, dizer: aqui estamos armados até a alma. Aqui estamos armados até a alma. A batalha vem, a guerra vem, e você não pode baixar a guarda. O que você precisa para defender a sua paz? O que você precisa para defender a sua família? O que você precisa para defender o seu ministério, para defender aquilo que Deus te deu? Batalhe como um guerreiro valente. Se coloque de pé esta noite na presença de Deus, como um guerreiro que não tem do que se envergonhar, mas que peleja com a palavra da verdade. Oh, louvado seja o Senhor. Mas também ele tem que resistir atacando. Resiste defendendo, mas resiste atacando também. Ele disse: tem a espada do Espírito. Pega a espada do Espírito. Você não pode baixar a guarda. Você não pode só apanhar, como aquele lutador que só apanha, que só apanha, que só apanha. Não, mas pega a espada do Espírito. E a nossa espada não é uma espada comum. A nossa espada, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela é uma espada de 2 fios, de 2 gumes. Ela é uma espada poderosa. Pergunta aí para algum médico aonde é a divisão da alma e do espírito. Essa espada, que é a palavra de Deus, ela tem esse poder tão grande, e ela está na mão de cada um de nós, e você pode usar ela. Você precisa aprender a usar a palavra da verdade. A ciência não sabe explicar onde vai a divisão, mas a palavra de Deus, que é como espada, ela vai, ela trabalha. Ela vai trabalha lá no íntimo do coração. Um simples Jesus te ama. Um simples Jesus cuida de você. Ela vai trabalhando dentro do ser humano de uma forma tremenda, que a pessoa não consegue sem entregar a sua vida para Jesus. O segredo está no relacionamento com esta palavra. O segredo não é aprender a pregar, mas é continuar pregando. Sua vida espiritual não se sustenta só com a oração de segunda-feira.
Sua vida espiritual não se sustenta só com as campanhas que é feito de 60 dias, 30 dias, 24 horas de oração. Não, a sua vida se sustenta numa vida diária de oração. É continuar firme. E quando nós chegamos e olhamos para o versículo que nós acabamos de ler, ele vai dizer para nós: luta, vai, vence, guerreia. Mas no versículo 13 ele vai dizer: e depois de ter feito tudo, batalhado, guerreado, baixa a guarda e diz: agora eu encerro. Não, depois de tudo isso, fica firme. Fica firme, não arreda o pé, fica firme. E eu chego no versículo tema e já termino aqui: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como é que sustenta uma vida vitoriosa? Como é que sustenta uma família? É nos joelhos, orando em todo o tempo. Tem muitos filhos que estão gozando a vida. Há muitos jovens que estão tendo uma vida de sucesso na universidade, no mundo do trabalho, em todas as áreas. Mal sabem eles que por trás disso tem um homem de oração, tem uma mulher de oração, de uma vida cotidiana na oração, orando ao Senhor, para que o Senhor sustente a sua família. Tem um homem que não é visto muitas vezes nos púlpitos da igreja. Tem um homem que muitas vezes não canta, não prega, mas ele está com o escudo da fé e a espada do Espírito, guerreando e trazendo a vitória para a sua casa, para a sua família e para o ministério. Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. A vida espiritual não se firma só com aquela oração da meia hora do início do culto, quando ora. A vida espiritual, ela não se firma, não se consegue sustentar só com esta oração que a gente ora em especial, não. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter um relacionamento íntimo com Deus. Certa ocasião, eu ministrava ao nosso presidente algumas dificuldades e esperava uma outra resposta. Ele disse para mim: quanto tempo você está orando? Daí eu balancei. Daí deu uma gaguejada, mas falei o tempo, com medo. Ele está orando pouco. É pouco, porque a nossa guerra é muito travada. Nossa guerra é travada, é pouco. Tem que orar mais, que daí você vai entrando nesse nível espiritual e o diabo não prevalece contra a nossa casa, contra o nosso ministério. E aí vemos por aí um monte de gente desanimando, baixando a guarda, entregando aos pontos, colocando a culpa em Deus e todo mundo, quando ele não tinha uma vida de oração, não orou o tempo todo e o inimigo prevaleceu. Mas eu venho aqui esta noite como profeta de Deus para dizer para você: ninguém de nós vai desistir, nós vamos resistir com os armamentos que Deus nos deu. Essa luta não vai te matar, o diabo não vai te vencer. Nós viemos para este congresso para ser cada dia mais entusiasmado, a dobrar os joelhos, a orar em todo tempo, orar sem cessar, orar sem desanimar, orar com vontade, orar sem vontade, orar de pé, orar sentado, deitado, andando, caminhando, mas sempre orando, e o diabo vai perdendo uma após uma, o diabo vai caindo um após outro, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, e nós vamos dizendo: glória a Deus, louvado é o Senhor, porque Ele nos fez vencer, e colocou em nós o título de mais do que vencedores, não pela nossa força, mas porque Ele nos amou e nos fortalece. Eu quero orar por você neste momento. Você está precisando desse armamento esta noite.
Você precisa usar mais o escudo. Tem uma família que precisa você usar o teu escudo lá na tua casa. Teu ministério precisa usar o escudo. Se proteja dos dardos inflamáveis do maligno. Tenha resistência. Deus te trouxe aqui esta noite para te dar resistência, para que você não seja um frouxo na hora da luta, para que você não seja um frouxo na hora da adversidade, mas você diga: eu vou resistir, para que possais resistir no dia mau. Deus está te dando resistência esta noite. O diabo não vai fazer você arredar o pé. Você não vai recuar. Quem vai recuar é o diabo com seu exército. Você vai olhar para o céu hoje e vai ver o exército que está com você. Vai cair 10.000 ao teu lado, 1.000 à tua direita, e você não vai ser atingido, porque você está protegido. Darabalabaxé. Soberano Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, ó Deus. Oh, porque o Senhor tem dado resistência aos teus filhos. O Senhor tem dado a nós os armamentos para a peleja, para a batalha, as guerras que têm se levantado diante do teu povo. Senhor, mas não nos deixa desanimar, não nos deixa desistir, não nos deixa recuar, mas que possamos resistir no dia mau, no dia da adversidade, que possamos pelejar como bons soldados, com os armamentos que o Senhor tem dado a nós. Pai soberano, o Senhor conhece este homem, o Senhor conhece a vida deste homem, o ministério, sabe, Senhor, das suas forças, e o Senhor não dá batalhas para nós que nós não consigamos vencer, mas Tu és o Deus que nos faz triunfar em meio a todas essas batalhas, em meio a todas as lutas que vêm diante de nós. Nos ajuda, Senhor, a vencer, nos ajuda, Senhor, a cada dia mais conquistar com os armamentos, com as possibilidades que o Senhor tem colocado diante de nós. Pai soberano, assim nós oramos, ministramos a Tua bênção aos Teus filhos, em nome de Jesus.